que é isso, cara? Como é que você começou e por que não é por causa do Celso Russomano? Perfeito, Luiz. Como eu gostaria de dizer que é, sabe? Me tiraria de vários embaraços, constrangimentos. É importante destacar que até recentemente eu tive o prazer de entrevistar o Celso como primeiro convidado do podcast. E ali ele até falou sobre a nossa relação fora de câmeras, né? Por telefone sempre. A primeira vez que nós estávamos nos encontrando pessoalmente. Tem uma relação de respeito, de admiração dos dois lados. Reconheço, claro, é inerente à trajetória dele, né, a defesa do consumidor. Não tem como você falar em defesa do consumidor e você não lembrar do Celso. De Celso Russomano. Se você chegar a qualquer lugar no Brasil e falar defesa do consumidor, certamente todo mundo vai se lembrar do Celso. Algumas pessoas podem se lembrar do bem, né, mas ele certamente se lembrará. Mas não teve nenhuma inspiração inicial. Eu gostaria de dizer que sim, por quê? Porque quando eu digo que não, soa como soberba. Ah, que isso? Como não, sim, né? Como não? Mas não. Se fosse, não teria problema nenhum de dizer, claro, né? Como eu disse agora. O admiro, né? Tivemos o contato recente aí, admiro, agradeço. Inclusive, a sua solicitude em vir foi uma das pessoas mais... A gente conseguiu mais fácil que fosse ao podcast. Não demorou 3 anos. Não demorou 3 anos. E desculpa te cortar. E na hora que eu assisti todo esse podcast, o seu jeito com ele era um jeito de amizades. Você estava à vontade. Sim, também, e ele também, né? Também estava. Exatamente. É aquilo ali, a relação é aquela. Tenho admiração. Só que como a Honda começou? Eu nunca parei algum dia e pensei assim, poxa, legal, olha que trabalho bacana que é realizado em São Paulo, defesa do consumidor, vou fazer aqui em Minas também. Nunca aconteceu isso. Como aconteceu, Luiz? Eu fazia um jornalismo regional na cidade de Betim, isso, que é a cidade dos meus pais, e esse jornalismo começou lá como uma alternativa, porque sempre me incomodou o fato da cidade de Betim ter apenas uma mídia. A partir do momento que você tem uma mídia só, parece que você só tem uma verdade. Então eu falei, não é legal isso. Então começou esse trabalho alternativo, a sociedade betinense abraçou a ideia, porque viu a pluralidade justamente de ideias, e o projeto cresceu. Cresceu a nível de cidade, eu quero dizer, né? A nível da cidade de Betim. Até que um dia, um consumidor, que é o Fábio, ele falou assim, olha, eu tô com um problema em uma clínica odontológica, que eu fiz um contrato lá, me lesaram. Você poderia gravar comigo? E aí eu pensei, não tem absolutamente nada a ver com o que nós fazemos rotineiramente no nosso trabalho. No trabalho da mídia, né? Da mídia. Porém, eu sempre encarei a imprensa, o jornalismo, como um instrumento de combate a injustiças. Nós temos que combater a injustiça e o jornalismo está aí para isso. Se eu posso fazer o bem através do jornalismo e não faço, eu não consigo ver isso de forma nobre, eu acho que é um pecado, inclusive. Falei, tá, então vamos lá, vou gravar com ele, expliquei para ele, falei assim, ó, o que eu posso fazer, então, é ir conversar com a empresa, já conhecia direito do consumidor, né, porque como você disse, eu sou bacharel em direito, e eu falei, tá, então vamos. Só que eu sou uma pessoa, Luiz, se eu vou fazer alguma coisa, eu quero fazer bem feito. Ok, né? Claro. Não dá pra fazer de qualquer jeito. Então, eu acho que ele mandou uma mensagem, tipo assim, numa tarde, e aí à noite eu fiquei preparando, então, formato, tal, tudo. E aí no outro dia fomos pela manhã lá. E gravamos, fui hostilizado, como sempre, né? Quem diria? As pessoas... E aí, mas o importante é que a demanda do consumidor foi atendida. Caramba. E quando a reportagem foi publicada, aquilo gerou um boom, né? As pessoas começaram a mandar outros casos. Ah, que legal, poderia resolver para mim. E eu conciliando as duas coisas, fazer o jornalismo regional e fazer esse trabalho de defesa do consumidor. Até que chegou um momento que só dava para fazer a Honda do consumidor. E virou a Honda do consumidor. Caramba. É uma coisa tão engraçada porque é bobo, mas é real, né? Que não deveria ser uma coisa rotineira na nossa vida, ter um problema do consumidor, um problema de entrega, ou de pagamento, ou de atraso, porque são direitos, né? Então o meu direito acaba a partir do momento que começa o seu. E aí no consumo,
nos produtos, na entrega, no serviço, rola muito isso. Então todo mundo, é impossível no Brasil você ter uma pessoa que não teve um problema de um atraso, de uma entrega mal feita, sim, ou de alguma coisa. Então acaba que isso, a gente vamos falar assim no jornalismo, é muito personagem, porque todo mundo tem uma coisinha, né? Exato. E aí eu imagino que começou a chegar muito pra você mesmo muito, isso, né? Muito. E gente... E você percebeu esse filão quando? Você, opa, tem um filão de eu ficar só nisso. Como é que foi essa Quando não deu mais pra fazer o outro. Entendi. Sabe? Quando, assim, apareceram tantos casos da defesa do consumidor que não dava mais. No dia que eu poderia gravar, aí eu comecei a pesar. O que vai ser mais importante aqui? Atender esse consumidor que está com uma demanda, está ali desesperado por um serviço odontológico que não foi realizado, tá? Ou eu vou fazer uma reportagem que o outro jornalista pode fazer. Não, então eu vou priorizar aqui. Ok. A gente começou aqui até que ficou um momento que ficou só a ronda do consumidor. Mas você abordou um ponto muito interessante, Luiz, que é acerca é homogêneo o desrespeito ao direito do consumidor. Total. Eu, no começo da minha trajetória, eu imaginava que então eu só iria atuar comunicando para pessoas que não tinham muita instrução, que não tinham condição econômica de pagar um advogado, por exemplo. Só que não é real. Eu recebo, claro, óbvio que o trabalho da Ronda do Consumidor prioriza essas pessoas. Né? Então, quem tem condições para pagar um advogado, não faz sentido que ele, entre aspas, tome lugar de uma pessoa que não tem e precisa mais da Ronda. Eu penso assim. Entendo. Mas a gente já atendeu pessoas com alto poder aquisitivo que não conseguiram resolver os seus problemas. Não, assim, foram, inclusive, numa grande concessionária. Um consumidor, ele tinha comprado um veículo, um preço até elevado, e o veículo deu problema, salvo engano, e ele não conseguia resolver. E ele contratou um advogado, só que aí a gente não sabia que ele tinha contratado um advogado, porque quando já tem o contrato com o advogado, a gente fala, olha, então... Entendi. Mas ele já tinha contratado o advogado, não falou pra gente, mas nós fomos ainda assim lá. Por quê? Porque nem com o advogado ele tinha conseguido resolver o problema da empresa. E a Ronda foi. Então hoje eu entendo que o desrespeito ao direito do consumidor ele está em todas as escalas da sociedade, todas elas. É todo mundo, é geral. Cara. Sim. E, por exemplo, cada 123 Mídia, né? Chegou aí recentemente. Eu trabalhei com um deputado muitos anos e eu lembro um problema que esse deputado teve com um carro da Ford, bicho. Que não adiantava, né? Era porque o cara era deputado, não, o carro dava problema e voltava e trocava, e ia na oficina e voltava e dava problema e não adiantava. Não era pelo cargo do cara, era pelo péssimo serviço. Exatamente, é isso. Era muito doido. E é constante.